Continuando então agora a nossa aula, vamos para o segundo tema, que é estudando as probabilidades, tá? É o tema 4. Estamos pulando o tema 2 e o tema 3, faremos isto em setembro, tá? Então a atividade 1, ele fala sobre o difícil acaso, tá? Do livro A Matemática das Coisas, tá? Se a gente jogar uma moeda, por exemplo, uma hora vai sair cara, outra hora vai ser coroa, outra hora vai sair cara, depois vai ser cara de novo, outra hora vai sair coroa, coroa, coroa de novo. Então, várias vezes, ao jogarmos as caras, então, Carl Pearson percebeu o seguinte: depois de 24 mil vezes jogando a moeda, né, ele percebeu que 12.012 deram cara. Então, praticamente, a metade deu cara, a outra metade, consequentemente, coroa. Então, por que essa relação? Porque a gente tem duas opções de uma. Então, 1 dividido por 2, 0,5, 50%, meio. Então, por isso que é esse valor de metade dentro da estimativa aqui, tá lógico, porque metade de 24, 12.000, então lógico, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas 24.000 vezes também, né? Então, é bem aproximado. Então, é o seguinte, para que a gente faça o estudo da probabilidade, nós temos várias situações. A gente tem a principal, que é a definição, que é o N de A, que é a probabilidade de ocorrer, então, a probabilidade de ocorrer um evento. Então, A é aquela circunstância que pode acontecer o evento, cara ou coroa, e o ômega é o espaço amostral. Quais são as opções que eu tenho de cara e coroa? Quais as opções eu tenho da moeda? Ou cara ou coroa. Então, 1 de 2, tá? Probabilidade condicional, união de eventos, quando eu unifico uma situação com outra, nós veremos aqui. E aí nós temos experimentos aleatórios ou determinísticos, tá? Que é quando a gente pode trabalhar especificamente uma situação, tá? Então vamos lá. Então, o experimento aleatório é explicado pelo acaso mesmo, tá? Par ou ímpar, quem vai ganhar? Ou vai sair par, ou vai sair ímpar. Então, um dos dois. Simples assim, tá? Agora, se eu jogar um dado, aumenta o espaço amostral? Claro, eu tenho 6 faces, 6 números, 6 possibilidades de resultado. Se eu aumentar agora o espaço amostral, ao invés de jogar um dado, 2 dados. Então, multiplicou dado com dado, 36. Então, 36 possibilidades. Então, quero que os dois saiam 1. Ou um sai 1, o outro sai 2. Então, existem várias circunstâncias para esses dois dados, tá? Então, dentro do conceito, então, a gente tem os casos favoráveis e os casos possíveis, tá? Os elementos de A com os elementos de C do espaço amostral. Então, o lançamento de um dado, número par, consequentemente, 3 maneiras diferentes. Ou é 2, ou é 4, ou é 6, tá? Então, 3 valores de 6 equivale a meio. Então, qual a probabilidade de sair o número par em um dado? 50%, tá? Então, ó, atividade 2 e atividade 3 é o experimento da moeda. Então, chame seu pai, chame sua mãe e pede para ele jogar a moeda e você jogar a moeda. Cada vez que der cara, você anota com a letra C. Cada vez que der coroa, você anota com a letra K. Você vai perceber que aproximadamente vai
dá entre 50%, tá? Faça isso, chame seu pai, chame sua mãe, faça esse momento descontraído aí e brinque também com a matemática, tá? Depois você vai fazer outra experimentação, como está no caderno do aluno, 40 vezes, tá? E agora olha só a atividade 4. Descreva o espaço amostral para cada uma das situações a seguir. Lançamento de um dado. Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 opções. 2 dados não viciados. 6 com 6, 36. Lançamento de uma moeda 3 vezes consecutivas. Cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Escolher uma mulher, vou escolher um homem, uma mulher e um grupo de 8 pessoas. Então, eu vou olhar homens agora e mulheres. Então, eu tenho, vou escolher um homem. Quantos homens? 1 de 3. Quantas mulheres? 1 de 5. Então, eu faço MMC e junto os valores, eu tenho agora 8 15avos. Então, eu tenho 8 possibilidades do total de 15 possíveis, tá? Escolher uma carta do baralho. Uma carta do baralho, quantas cartas tem um baralho? 52 cartas, então uma carta de 52. Eu não estou dizendo qual carta que eu quero escolher, tá? Probabilidade de escolher a carta de copas. Aí muda esse experimento, mas uma carta qualquer, uma do total de 52. Ok? Atividade 5. A Paula, professora da segunda série A, começou a aula de probabilidade com desafio. Colocou 50 fichas, de 1 a 50, e pediu para 3 alunos, Ana, Carlos e Marcos, retirarem uma ficha respectivamente. Então, a Ana foi lá, tirou a dela, depois a Carla e depois o Marcos. Vejam o que aconteceu. Qual a probabilidade da Ana retirar uma ficha com um número múltiplo de 8? Então, número múltiplos de 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48. Então, eu tenho 6 do total de 50 cartas. 6 por 50, 3 por 25, 0,12 ou 12%. Então, a probabilidade de 12% dela tirar. Já a Carla, a condição é o seguinte, que ela tire o número primo. Então, quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, até o 47. 15 números. Só que agora existem 49 fichas, porque uma foi retirada pela Ana, tá? Diminuiu. Então, a probabilidade de 15 para 49, 30,61%. Então, a chance dela tirar aumentou, tem agora 30% de chance, 30,61%, para retirar o número primo, porque foi essa a regra estabelecida, tá? E o Marcos, perdão, múltiplo de 15. Quantos múltiplos de 15 eu tenho? A mesma circunstância do múltiplo de 8, só que agora é 15, então eu tenho 15, 30, 45, 3 por 48, 1/16avos, 6,25%. Então essa seria a condição para Ana, Carlos e Marcos, beleza? E agora é o seguinte. O que mudaria nos cálculos da probabilidade se cada um retirasse a ficha e colocasse de volta na mesa, antes do outro retirar? Então, o que acontece? Agora o espaço amostral será 50 para todos. Então, vai diminuir as respostas. Então, permaneceu com 12. Agora, ao invés de dividir 15 por 49, eu vou dividir 15 por 50, 30%. E depois 3 por 50, 6%. Então, diminuiu a probabilidade da Carla e do Marcos retirarem as seguintes condições. Ok? Atividade 6, dodecaedro, tá?
Então, 12 faces, de 1 a 12, então, cai o número par. Número par, 6 condições, 50%. Número primo. Quem são os primos? 2, 3, 5, 7, 11. 5 para 12, tá? Par e primo. Então, eu vou juntar agora par e primo. Então, quem que é par e quem que é primo? Só o número 2. Então, 1 12avos, 8,33. Percebam que a probabilidade vai mudando conforme eu vou colocando os critérios dessas situações, tá? Agora, continuando. A probabilidade de cair primo ou par. Eu vou unificar as duas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Os primos e os pares. 10 opções de 12. Quem está de fora? O 1 e o 9, que não é nem primo e não é par. Tá? 83%. E a probabilidade de cair o número par e o número ímpar? Em 2 lançamentos. Então, 2 lançamentos, 12 vezes 12, 144 possibilidades. Mas aí eu tenho 36 possibilidades que podem ser que caia o par ou o ímpar, tá? Então, pode ser par e ímpar, ímpar e par, tá? Então, 36 possibilidades, 36 por 144, e aí 25%, tá? Então, 6 opções de pares, 6 opções de ímpares, 36 opções, tá? Então, vai cair par, 6 opções, caiu ímpar, 6 opções, 36 no total, tá? Não entenderam? Vejam outros vídeos ou revejam aqui, tá? E assistem às aulas do Centro de Mídia, que será sempre abordado essas questões. Atividade 7. Lançamento de um dado não viciado. Por que o dado não viciado? Porque é aquele dado que não tem um peso maior de um lado ou do outro. Então, ele não vai favorecer um número mais do que o outro. A condição é sempre a mesma para qualquer número de 1 a 6, tá? Então, qual o resultado onde for um número maior que 3 é a probabilidade desse número ser par. Opa, maior que 3 e ainda ser par. Então, vamos ver o seguinte. Tem o 4, 5, 6, que são os maiores que 3. Mas, o único par, os únicos pares é o 4 e 6. Então, eu tenho, ele tem que sair maior que 6, maior que 3. Então, 3 opções. Para que ele seja par, 2 e 3, 66%, ok? A janela, uma loja acompanhou o número de compradores do produto A e B durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. E aí ela vai sortear um brinde. E aí ele fala o seguinte, qual a probabilidade dos dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro? Então eles compraram janeiro, fevereiro e março, mas a probabilidade agora que a compra seja em fevereiro. Então vamos lá para duas contas. Os produtos A, somando as colunas, 100. Produto B, somando as colunas, 120. Então, quem são os compradores do produto A em fevereiro? 30. Quem são os compradores B? 20. Então, agora eu vou unificar os dois. 30 está para 100 e 20, 120. Por quê? Porque os dois vão combinar, sendo a probabilidade do sorteio dos dois em fevereiro. Então, a multiplicação de 30 com 20, 100 com 120, simplificando, eu tenho 1/20avos. Alternativa A. Ok? Um buffet, né? Comprou uma liquidação de fábrica, 2 caixas de pratos de porcelana, A e B.
Alguns estavam com defeito. Porcentagem de pratos defeituosos, respectivamente, era de 15% e 5%. Foram misturados esses pratos em 100 pratos do tipo A e no tipo B. Tá? Então, 15% de 100 e 5% de 100. A pergunta, olha a pergunta. Se tirarmos um prato ao acaso e ele for defeituoso, ele é defeituoso. A probabilidade que ele seja da marca A é de quantos por cento? Então, eu tiro um prato e ele é defeituoso, qual é a probabilidade dele ser da marca A? Então, a gente pode montar um esqueminha de uma tabela, tá? Então, defeituosos, não defeituosos, total de 100, total de 200 pratos. Então, eu quero que ele seja do tipo A, 15. Do total de quantos pratos defeituosos? Total de 20. Então, a regrinha, 15 para 20, 3 quartos, 75% é a alternativa correta. Por quê? Porque já foi identificado que é um prato defeituoso. Então, eu não vou olhar para o 200, eu vou olhar apenas para o 20, tá? Empolgante. Está sendo bem divertido, tem muita coisa legal e bastante vaca grande. O que você... Uau! O que você tá achando aí de ordenhar a vaca? Leite! Leite! Então, continuando, vocês estão gostando dos vídeos no meio da explanação dos exercícios? Não esqueçam de comentar. Atividade 10 agora. Então, as 23 alunas, a turma que completou o ensino médio há 10 anos, se encontraram para uma reunião comemorativa. Delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres de acordo com a quantidade de filhos, tá? Então, 8 mulheres das 23 não possuem filhos, ok? 7 com um apenas, 6 com 2 filhos e 2 moças com 3 filhos. O prêmio foi sorteado entre todos os filhos, então estamos falando das crianças, tá? Dessas ex-alunas. A probabilidade que a criança premiada tenha sido um filho. Então, vamos entender o seguinte. Quanto que é o total de filhos dessas mães, tá? O 8 não tem filhos, então não conta. Então, 7 vezes 1, 7 crianças. 6 vezes 2, 12 crianças. 2 vezes 3, 6 crianças. Então, o total de crianças nesta reunião é o total de 25 crianças. Então, qual que é a probabilidade dentre as 25 ser sorteado uma filha? Então, vamos entender o seguinte. O filho escolhido é da mãe com apenas um filho. Por quê? Porque tenha sido um filho. Então, apenas uma criança. Ou filho ou filha. Por isso que está nessa condição. Então, 7 crianças dentro de 25, alternativa E. Ok? Considerando, então, agora a seguinte situação. 2 pessoas serão sorteadas em um grupo formado de 8 pessoas, em que 5 são homens e 5 são mulheres. Bem parecido com aquela outra. Mas agora a circunstância é diferente. Qual a probabilidade da ocorrência de 2 homens, 2 mulheres ou uma pessoa de cada sexo? Veja o seguinte. Para os homens, existe 3 homens. Mulheres, 5. Então, na alternativa A, 2 homens, então vou escolher 3 do total de 8. Depois, sobrará 2 homens do total de 7. Então, eu faço a multiplicação, eu tenho 3/28, que é 10,7% aproximado. Então, a probabilidade que caia 2 homens, é de 10%, tá? 2 mulheres, maior ou menor? Agora temos 5 mulheres, então, consequentemente, o percentual é maior. Então, o mesmo processo, 5 para 8
de 8, 4 de 7. Então, 5 14avos, 35,7 o percentual, ok? E uma pessoa de cada sexo, qual seria a resposta? Então, homem e mulher. Então, eu tenho uma condição, homem e mulher. Primeiro sorteado o homem, depois a mulher. Então, eu tenho 3 para 8, 5 de 7, 15,56. E o contrário? Contrário também, então, mesma coisa. 5 de 8, agora 3 de 7, 15,56. Ou seja, para que saia uma pessoa de cada sexo, seja homem ou mulher, mulher ou homem, 2 vezes 26, 53,6%. Ok? Continuando. Então, calcule a soma dos resultados obtidos do A, do B e do C. Então, descubra se é 100%. Vamos analisar. 10 mais 35 mais 53 é 100%. Então, os cálculos estão corretos, tá? A soma das probabilidades é 100%. Por quê? Porque se a gente realizar novamente a conta dos percentuais, nós veremos de 56, que é o que vale a 100%, tá? Por que isso é 100%? Porque as probabilidades não se combinam, são probabilidades diferentes, tá? E sempre a circunstância é a escolha de duas pessoas. Por que duas pessoas? Dois sexos, do homem e mulher, tá? Então, ora homem, ora mulher, ambos, tá? Então, eu escolhi duas pessoas, do total de dois sexos. 2 gêneros, né? Então, atividade 3, continuando. Será realizado um sorteio de 3 pessoas entre 8 e um grupo armado. Aí já não sei o que tá cortando ali, por 5 mulheres. Formado por 5 mulheres e 3 homens. Determine a probabilidade que sejam sorteados um homem, outro homem e uma mulher. Então, olha só, agora aumentou a quantidade de pessoas no sorteio. Então, um homem, um outro homem e uma mulher. Então, o mesmo processo. 3 para 8, 2 para 7 e agora a mulher 5 para 6. Então, eu tenho 5,56avos, 8,9. Então, essa é a ordem, na ordem do homem. Então, 8,9% de chance dessa ordem acontecer. De 2 homens e uma mulher, em qualquer ordem, tá? Então, pode ser homem, homem, mulher e homem, mulher, homem e homem. Então, tenho 3 situações. Então, o mesmo processo, 5,56, só que agora multiplicado por 3. Então, 8,9 vezes 3, 26,8, tá? Arredondados. Esses valores estão arredondados. E uma mulher e um homem e outra mulher, nesta ordem, tá? Então, 3 de 8, 5 de 7, 4 de 6. Então, 3 de 8, 3 homens, 5 mulheres, depois sobraram 4 mulheres, 17,9%, tá? E se for agora em qualquer ordem? É o mesmo procedimento que a gente fez no B. Então, 5,28avos vezes 3, 53,6%, ok? Então, outro exercício com uma outra abordagem. Considere um cofre com 3 rodas de fechadura, sendo cada uma delas com as 12 letras do A até o L, tá? Quantas combinações serão possíveis ao escolher uma letra para cada rodada? Combinações possíveis, ele não disse se é distinto ou diferente, né? Nesse caso. Então, vamos escolher as 12 letras. 12 combinadas com a 12, combinadas novamente com as 12, 1728 combinações,
Agora o dono desse cofre esqueceu o segredo, porém ele lembra da primeira e da segunda, que são vogais diferentes. E a última é uma consoante. Então ele já sabe que uma é vogal, a outra é vogal, diferentes. Então, facilita a combinação. Então, temos 3 vogais, A, E, I, e 9 consoantes. Então, combinando as duas vogais, A, E, A, I, nós temos 3 opções. Sobraram 2, que seriam as outras duas vogais, vezes as 9 consoantes. Então, eu tenho 54 códigos diferentes. Então, percebam que ao lembrar 2 letras do cofre, diminuiu bastante o total de combinações. Então, quando se perde uma senha, você recordar um detalhe te ajuda a diminuir as probabilidades aí das combinações. Qual a probabilidade do dono do cofre acertar na primeira tentativa? Então, ele já sabe que ele tem 54 códigos diferentes. Então, se ele quer acertar na primeira, é óbvio que vai ser 1 de 54. 1,85% de chance dele acertar na primeira. Baixíssimo esse valor, tá? Mesmo assim, se ele não acertar, ele vai tentar outras 53 vezes, tá? Completando 54 possibilidades. Atividade 16 e atividade 17. Então, o Joaquim guarda suas economias em uma caixa. Tinha guardado 3 notas de 100, 5 notas de 50, 6 notas de 10 e 8 notas de 5. E ao retirar 2 notas simultaneamente, ao acaso, qual a probabilidade que seja uma de 100 e a outra de 50? Então, veja o seguinte, ele tem 3 notas, mais 5 notas, mais 6 notas, mais 8 notas. Ele quer que saia 100 e 50 ao mesmo tempo. Então, a gente faz as combinações. 3, 5, 6, 8, 22 notas. Então, no primeiro instante, haverá 22 notas. No segundo, 21. Então, eu vou combinar. Quantas notas eu tenho? De 10. De 100, 3. Quantas notas eu tenho de 50? 5. Então, combino 3 notas de 22, 5 notas de 21. E se for o contrário? Então, eu vou somar 5 de 22 e 3 de 21. Lógico que o valor será o mesmo, porque é uma multiplicação. Então, 15 de 462 mais 15 de 462, 30 de 462 combinações. Então, um percentual de 6,49 de chance dele tirar as 2 notas simultaneamente, tá? Já a atividade 17, uma pessoa joga a moeda 4 vezes. Então, a probabilidade de sair cara nas 4, então, 2 elevado à quarta, porque eu combino 4 vezes, então 16. Para que saia cara nas 4, só tem uma possibilidade. Então, 1 de 16, tá? Então, 6,25% é a chance dele acertar essa condição de 4 caras nos 4 lançamentos da moeda. Bem difícil, por isso que o percentual é baixo. Mas, né, é possível, tá? Então, a atividade 18 foi realizada a pesquisa com 1.000 alunos da Escola do Ensino Fundamental e Médio, de preferência das redes sociais. 400 alunos preferem a rede A, rede social A, 300 da rede social B e 200 ambas. Qual a probabilidade desse aluno preferir A ou B? Então, veja o seguinte. Aqui eu tenho 1.000 alunos, eu tenho 400
que preferem A, 300 que preferem B e 200 que preferem ambos. Então eu preciso abrir esse leque e perceber o seguinte, que tem um conjunto. O conjunto é o A tem 400, só que desses 400, 200 também prefere o B. E o B tem um conjunto de 300 e, consequentemente, 200 prefere o A. Veja o seguinte, se eu somar o círculo aqui, eu tenho 400, se eu somar o círculo, eu tenho 300. Mas esse é o número total de que preferem A ou B, tá? Então, eu tenho conjunto de 200 mais 200 mais 100, 500. 500 para quantos alunos? Para 1.000, 50%. Tá? Então, a chance, probabilidade de preferir A ou B é de 50%. Ou é A ou é B. Não vai perguntar para ele, mas você gosta do A, se a pessoa escolhida for alguém do B? Não. Porque o que importa é que ele esteja no grupo do A ou do B. Tá? Se fosse E, então seriam apenas os 200 alunos, que é que ambas são utilizadas, tá? Então, entendido? Agora, atividade 19. A loteria oficial da Mega Sena, o apostador escolhe no mínimo 6 dezenas, de 60. E essas 6 dezenas, o ganhador ganha o prêmio máximo, que são as dezenas sorteadas. Qual a probabilidade do apostador que escolheu 8? Então, ele escolheu 2 a mais do que o padrão de 6. Ganhar o maior valor, o maior prêmio. Quando se joga mais, aumenta a chance de ganhar? Aumenta. Aumenta muito? Veremos isso, tá? Com 8. Tá? Vamos perceber uma coisa. Então, eu tenho 8 possibilidades de que saia a minha bolinha quando tem 60 dentro do jogo. Depois, eu tenho 7 de 59. Então, acertei a primeira, acertei a segunda, acertei a terceira, acertei a quarta, acertei a quinta e acertei a sexta. Tá? Ainda eu tenho mais 2 que eu vou jogar, né, que eu posso acertar. Então, fazendo as combinações, eu tenho 8 possibilidades de 60, vai diminuindo nesses sorteios, tá? Então, eu tenho 0,0000056%, baixíssimo, tá? Então, por isso, preste atenção, nós vamos estudar os jogos da Loteria Federal em setembro e entender por que a Loteria Federal tem esse percentual baixíssimo de possibilidades de um vencedor. Por isso que quando alguém ganha, é muito sortudo, tá? Então, atividade 19, tá aí a resposta. Atividade 20, nós vamos trabalhar com os jogos, tá bom? Obrigado, até uma próxima aula, tchau! É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.